Imagine acordar nos anos 1960 e descobrir que, por trás da cortina de ferro, existia um plano secreto para criar algo parecido com a internet, décadas antes dela se tornar global. Não estamos falando de ficção científica. Estamos falando de um matemático brilhante chamado Viktor Glushkov. Um homem que acreditava que computadores poderiam administrar uma nação inteira e que tentou construir uma rede digital para controlar a economia da União Soviética. Mas o projeto foi sabotado e o mundo quase nunca ouviu falar disso. Na década de 1960, a União Soviética enfrentava um problema gigantesco. Como coordenar uma economia planificada que se estendia por milhões de quilômetros quadrados? Com milhares de fábricas, ministérios e centros industriais, o modelo centralizado exigia dados constantes, relatórios, números atualizados. Mas o sistema era lento, burocrático e vulnerável a erros humanos. Informações chegavam atrasadas. Decisões eram tomadas com base em dados desatualizados. A máquina estatal era enorme e pesada. Foi nesse cenário que Glushkov apresentou uma ideia radical: criar uma rede nacional de computadores interligados. Um sistema automatizado que coletaria dados econômicos em tempo real, conectando fábricas, escritórios regionais e ministérios centrais. Ele chamou o projeto de UGAS, Sistema Automatizado Nacional de Contabilidade e Processamento de Informações. Na prática, seria uma espécie de internet soviética voltada para planejamento econômico. A proposta era ambiciosa. Centenas de centros de computação espalhados pelo país, conectados em rede hierárquica, dados fluindo digitalmente, decisões sendo tomadas com base em algoritmos. Para os anos 60, isso era quase futurista. Lembre-se, o conceito da ARPANET, precursora da internet ocidental, ainda estava engatinhando. Mas, dentro da União Soviética, Glushkov já pensava em redes distribuídas e comunicação digital integrada. Ele não era um sonhador isolado. Era respeitado, influente, membro da Academia de Ciências. Acreditava que a cibernética, menos ciência do controle e da comunicação em sistemas, poderia salvar o socialismo de sua própria ineficiência. Para ele, computadores não eram apenas máquinas de cálculo. Eram instrumentos para reorganizar a sociedade. Mas é aqui que a história ganha tensão. O maior obstáculo não foi tecnológico. Foi político. Ministérios temiam perder poder. Funcionários que controlavam informações temiam transparência. A burocracia soviética funcionava, em parte, porque os dados eram filtrados, ajustados, às vezes manipulados antes de chegar ao topo. Um sistema automatizado reduziria essa margem de controle humano. E, em um regime altamente centralizado, informação é poder. Glushkov defendia que o UGAS permitiria decisões mais rápidas, combate à corrupção administrativa e aumento de eficiência. Mas para muitos dentro do governo, isso significava abrir mão de privilégios. O projeto exigia investimentos enormes, cooperação entre órgãos rivais e mudanças estruturais profundas. Nos bastidores, surgiram resistências. Relatórios questionando custos, dúvidas estratégicas, alegações de inviabilidade técnica. Enquanto isso, no Ocidente, os Estados Unidos investiam pesado em redes de comunicação militar e acadêmica. A ARPANET avançava discretamente. Glushkov tentou adaptar o discurso. Argumentou que o sistema poderia fortalecer o Estado, que permitiria controle mais preciso da economia. Chegou a propor até mesmo formas digitais de pagamento e transações sem papel menos, algo que hoje soa incrivelmente moderno. Mas cada avanço esbarrava em barreiras invisíveis. O projeto foi sendo reduzido, fragmentado. Em vez de uma rede nacional integrada, surgiram sistemas isolados, desconectados entre si. O sonho de uma internet soviética foi diluído em compromissos burocráticos. E, aos poucos,
perdeu força política. Há relatos de que interesses internos sabotaram ativamente o projeto. Não com explosões ou escândalos públicos, mas com atrasos, cortes orçamentários e despriorização estratégica. Pense nisso. Se a União Soviética tivesse criado uma rede nacional de computadores nos anos 60, integrada e funcional, o equilíbrio tecnológico global poderia ter sido diferente. A história digital talvez não tivesse sido dominada pelo modelo ocidental. A própria Guerra Fria poderia ter ganhado uma dimensão tecnológica ainda mais intensa. Glushkov morreu em 1982. Não viu a queda da União Soviética. Não viu a internet se tornar global. Mas deixou registrada uma visão que antecipava o futuro. Ele compreendia que informação interligada mudaria tudo: economia, política, comunicação, poder. A ironia é quase poética. Um sistema criado para fortalecer o socialismo foi bloqueado por estruturas internas do próprio regime. O medo da perda de controle impediu a modernização que poderia ter tornado o sistema mais eficiente. Enquanto isso, no outro lado do mundo, redes experimentais cresciam e evoluíam até se tornarem a internet que você usa agora. Hoje, quando falamos de vigilância digital, Big Data, inteligência artificial aplicada à gestão pública, percebemos que Glushkov estava décadas à frente. Ele imaginou um estado conectado por dados em tempo real. Um sistema capaz de mapear produção, consumo e logística instantaneamente. Se essa história te surpreendeu, comenta aqui. Você acha que a internet teria sido diferente se tivesse nascido dentro da União Soviética? Teria sido mais controlada, mais estatal ou mais eficiente? Deixa sua opinião. Se inscreve no canal para continuar explorando histórias esquecidas que mudaram o mundo e deixa seu like para fortalecer conteúdos que revelam o que quase foi, mas nunca aconteceu.